Boa galerinha, professor Leandro com vocês aí, mais um vídeo autoexplicativo nada, tô explicando aí. Unidade 3, vamos dar seguimento aí com as nossas aulas online, tá certo? Página 76, todo mundo com o livrinho na mão, tá certo? Vamos lá, números racionais. Você já sabe quais são os números racionais, tá? O que são os números racionais? Dentro do conjunto dos racionais, vocês têm os números naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os números inteiros não negativos. Por que eu falo não negativos? Porque você tem um zerinho ali no meio, tá certo? Se eu retirar esse zero, eu posso dizer que são os números positivos. Beleza? Lembrando que o zero não tem sinal. Então ele não pode estar nem nos positivos, nem nos negativos. Quando eu falo não negativos, aí sim eu estou incluindo ele, porque ele não é negativo, certo? Então eu tenho o zero mais os positivos, dentro dos naturais, que é o primeiro conjunto que a gente aprende a estudar. Depois dos naturais, vem o conjunto dos inteiros, que incluem os naturais mais os números negativos. Então a gente tem aí já aqueles valores tão temidos, que é o saldo negativo, que é a ideia de estar devendo, a ideia de estar perdendo. São os números com o sinalzinho de menos na frente. Mais os números naturais, 0, 1, 2, 3. Ou seja, não entra número com vírgula. Dentro do conjunto dos racionais, você tem os naturais, você tem os inteiros e você vai ter agora os números com vírgula, tá? Que são os números decimais. Tá certo? A gente vai estar relembrando aí o que são esses números decimais. Vamos lá. Frações e números decimais. Ele começa aí com essa explicaçãozinha rápida que eu acabei de falar para vocês. Deixa eu dar um zoom na telinha. Ele vai explicar aqui para você o que são esses números racionais. E nós temos aqui, né, a revisão dos números naturais e a revisão dos números inteiros. Nada mais é do que os números que a gente estava trabalhando ainda agora, tá certo? Essa é a ideia de números negativos. Então, dentro dos racionais, a gente já tem esses caras e os números que são exclusivamente racionais. Perdão. Que são os números que a gente chama de números fracionários. São os números que a gente consegue escrever através de uma fração. Por exemplo, eu vou estar falando aqui, mas daqui a pouco eu vou colocar um exemplo prático. Quando você coloca o número 2, dá para representar o número 2 em forma de fração? Enquanto eu pego aqui a minha canetinha, você vai pensando aí. Deixa eu ver se funciona aqui. Eu esqueço como é que faz aqui. Tá, foi. Foi-se. Deixa eu ver, tá certo. Foi. Então é o seguinte. Por que eu digo que são os números que você consegue representar em forma de fração? Normalmente os números racionais, que são representados pela letra Q. Por que é a letra Q? Porque Q é de quociente, que é o resultado de uma divisão. Eles vêm assim, ó, A sobre B. Por que é A sobre B? A sobre B é uma fração, nada mais é do que uma divisão. Todo e qualquer número que você consegue representar em forma de uma fração, de uma divisão, ele é um número racional. Exemplo. Professor, você acabou de falar do 2. O 2 é um número natural, mas você consegue representar ele através de uma fração, de uma divisão? Sim. Quanto que é 4 dividido por 2? Não é 2? Tá aqui, ó, representação dele, uma das representações dele em forma de fração. Por exemplo, 3. Nós temos aqui 9 dividido por 3, que dá quanto? 3.
uma das representações dele em forma de fração. Por que eu digo que é uma das? Eu tenho infinitas. Se você pegar e multiplicar por 2 em cima e embaixo, você vai ter aqui 18, embaixo 6. Quanto que é 18 dividido por 6? 3. Então você tem infinitas formas de representar um número em forma de fração. Mas esse número ele não é representado por uma fração também? Sim. Então ele é um número racional. Mesma coisa com os números negativos. Bastava colocar um sinalzinho de menos aqui na frente, que ele vai passar a ser negativo. Menos e menos. Beleza? Como nem tudo são flores, eu tenho os números que a gente diz que são números quebrados, porque não são inteiros. Nós temos os números com vírgula. Um exemplo disso é o 9 dividido por 2. Quanto que é 9 dividido por 2? Não dá 4,5? 4,5? Ó, 4,5. Então nós temos aqui um número, tá certo? Certo, mano? Um número decimal, que ele tem a parte inteira dele, tem a parte decimal dele, tá? Que é um número racional também. Beleza? Eu tô falando desse jeito aqui, eu tô sendo mais rapidinho na explicação, porque nada disso é novidade para vocês. Vocês já estudaram os números racionais. Beleza? A gente está só repassando esses números aqui, que é para vocês lembrarem. Agora a gente vai pegar aqui e vai colocar mais operações com eles. Mal ou bem você vai lembrar disso daqui, porque a gente vai fazer muito exercício disso daí, beleza? Ele vai te contar umas historinhas aqui para justificar os números, tá certo? Ó, 4 amigos almoçaram juntos em um restaurante. No final, o valor da conta foi de R$75. Eles resolveram dividir a quantia por 4 para verificar quantos reais cada um deve pagar. 75 dividido por 4. Note que o resultado em reais não é um número inteiro, pois a divisão de 75 por 4 não é exata. A gente vai ver muito disso daqui agora. Se eles utilizarem a representação fracionária, poderão escrever. Lembra que eu falei que os números racionais a gente consegue representar em forma de fração? Olha lá. A continha, bonitinho, ó. Se efetuar a divisão, poderão escrevê-lo na forma decimal. Dessa vez a gente tem que chegar no resto zero. Tá certo? Você vai dividir. Vai chegar uma hora que não vai dar mais para dividir. Você vai ter que colocar um zerinho, vírgula, e continua a divisão até chegar no resto zero. Certo, pessoal? Só um minutinho. Então, voltando aqui, galera. Perdão. Dessa vez a gente não tem mais aquele resto, né? Você necessariamente tem que chegar no zero. Então você vai ter que colocar o zero aqui, vírgula, e continuar a divisão. Beleza? Assim é possível escrever 75 dividido por 4, 75 sobre 4, 18,75. Significa que eles vão ter que pagar R$18,75 cada um. Verifique a representação desse número na reta numérica. Isso daqui sempre ajuda a gente, né? Colocar os numerozinhos ali na reta numerada, reta numérica. Beleza? Ó, tá entre o 18 e o 19. Ele colocou aqui vários tracinhos porque significa os decimais. O valor de 18,75 poderia ser pago utilizando-se as seguintes cédulas e moedas. Tá ali. Olha lá que eu falei para vocês no início, ó, a representação dos números racionais, ó. O número 18,75 é maior que o inteiro 18 e menor que o 19. Lógico, ele está entre 18 e 19. Esse número é um número racional, o quociente entre dois números inteiros cujo divisor é diferente de zero. É um número racional. O que é quociente? Quociente é o resultado de uma divisão. Beleza? Volta aqui, ó. Quociente, ó. Quociente, o resultado de uma divisão. Belezinha? Por isso que os números racionais são representados pela letra Q. Q de quociente. Todo racional que pode ser escrito como A sobre B, com A
e B sendo números inteiros e com B diferente de zero, em notação matemática, escrevemos, isso daqui é uma linguagem matemática, o que significa? A sobre B, A e B pertencem aos inteiros e B é diferente de zero. É o que ele acabou de falar ali na parte de cima. Belezinha? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Eu tenho que reduzir isso aqui para poder passar. Panzipá. Isso aqui é uma historinha, tá? Vocês podem ler isso daí, mais a título de curiosidade. Vamos lá. Partes interessantes. Isso aqui vai ter bastante exercício para vocês fazerem. Agora que você conhece um pouco mais os conjuntos numéricos, representamos duas observações relacionando os números naturais e os números inteiros com os racionais. Todo natural também é racional. Todo inteiro também é um número racional. É o que eu falei para vocês. Ó. Esse diagrama aqui, ele representa bem a situação. Os naturais são os conjuntos básicos, é o conjunto básico. Os inteiros, eles englobam junto com os naturais. E os racionais, ele engloba tanto os naturais como os inteiros. A gente só tem que se ligar no seguinte, que existe um número que está só aqui, ó. Existe um número que só é racional, tá certo? Todo natural é racional? Todo inteiro é racional? Todo racional é inteiro? Não, tá certo? A gente tem que tomar cuidado com isso daí. Um número racional qualquer pode ser representado na forma decimal exata ou periódica. Veja os exemplos a seguir. Número 3. Podemos dizer que 3 é um número natural e um número inteiro, mas também é um número racional, pois pode ser representado por uma fração de números inteiros com um denominador diferente de zero. Nada mais é do que eu expliquei para vocês ali no comecinho do vídeo. O número menos 5, da mesma forma, menos 5 é um número que pertence ao conjunto dos números inteiros, ele pode ser representado por uma fração de dois números inteiros com um denominador diferente de zero, logo é um número racional. Mesmíssima coisa. Menos 1,5. Ele não é número natural, também não é número inteiro. É o caso que eu falei para vocês, que existe número que está só aqui, ele só é racional. Trata-se de um número racional que pode ser obtido como quociente de dois números inteiros. Observe a representação fracionária e a representação decimal dele. Representação decimal é o que a gente mais vê, né? Fracionária é ele transplantado na fração, transcrito como fração, beleza? Por que vem um 10 aqui embaixo? Porque eu só tenho uma casa decimal, tá? Um zerinho. Se eu tivesse duas casas decimais, 2 zerinhos e assim por diante. Também já vimos isso daí, beleza? Olha lá a representação dele. Também podemos localizá-lo na reta numérica, tem que estar entre o menos 1 e o menos 2. Lembra que ele é um número negativo, ele está indo para a esquerda. O número 5 sobre 9 é um número racional que está representado na forma fracionária como quociente entre os números 5 e 9. Sua representação na forma decimal pode ser obtida por meio de uma divisão. O que acontece nesse tipo de divisão? Olha isso aqui, ó. 5, 5, 5, 5. Tantas vezes quantas você conseguisse dividir, você ia ter sempre o 5 e sempre vai ter um resto. O que acontece nesse tipo de caso aqui? Ele é uma dízima periódica. Deixa eu ver se ele vai falar aqui. Se ele vai aprofundar nisso. Não, já vai tascar exercício. O que é uma dízima periódica, pessoal? É um número racional, tá? Ele vem de uma divisão entre inteiros, só que ele é infinito, tá? Ele é o único número decimal que é infinito. Ele tem um período. Período é um número que se repete. No caso, o período aqui quem é? É o 5. É um número que se repete eternamente. Para você escrever uma dízima periódica, basta você repetir esse período no mínimo 3 vezes e colocar reticências
em seguida. Também existe a outra representação que é com o número, o período com um tracinho em cima. Mais para frente eu vou falar isso aí com vocês também, beleza? Então, pelo que eu estou vendo aqui de explicação, é só isso. E eu vou passar essas páginas aqui para vocês estarem fazendo nos zaps. Beleza? Adição e subtração na casa dos racionais. A gente não precisa ver isso daqui, porque tem uma explicaçãozinha bem basiquinha para vocês aqui embaixo, ó. Quando eu estou somando ou subtraindo números só, números decimais com a vírgula, quando eu digo com a vírgula, eu estou excluindo a representação fracionária. Com a representação fracionária, vocês já sabem que é o MMC, é a soma, subtração de frações. Vai ter aqui revisão disso também, tá? O meu foco aqui é nesses números, na representação decimal. Quando eu somo ou subtraio, eu tenho que alinhar as vírgulas. Repara, ó, vírgula embaixo de vírgula. Já vimos isso daqui também, mas é bom estar relembrando. Daí para frente você pode completar números à direita que estiver faltando para você poder subtrair ou somar. E você soma normalmente, ó, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 4 desceu, 4 desceu, 3 desceu, ó, vírgula embaixo de vírgula. Tá certo? Era só isso aqui que eu queria destacar para vocês agora. Eu acredito que fração... Tá pulando 2 páginas, impressão minha. Não, tá voltando. Burro. Tá aqui, ó, soma, subtração, tá? A soma e subtração de fração eu não preciso repetir para vocês, porque eu acho que tá muito recente na memória de vocês. Tá certo? Quem tiver com dúvida, tem uma explicaçãozinha básica aqui. Eu duvido que vocês estejam com dúvida. A gente viu isso, tá muito recente na memória de vocês. E eu vou estar passando essas páginas aqui também. Beleza? Deixa eu ver aqui. Multiplicação e divisão a gente deixa para próxima aula, quinta-feira. Tá certo, pessoal? Então, segunda-feira aí vai ser só pau na máquina. Beleza? Por enquanto, é só. Fiquem com Deus, saúde a todos. Abraço. Fui.